E aí, galera do GRVT Gospel, estamos aqui para mais uma entrevista muito bacana. Estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Murbach, no espaço Jonathan Murbach, e ele vai falar para nós sobre a vida dele com a música, vai falar para nós sobre o espaço que ele abriu para poder ministrar aulas. Então vamos começar perguntando aqui para o Jonathan. Jonathan, obrigado por nos receber. Eu que agradeço. E começa contando então para nós como é que começou a tua história com a música. Maravilha. Então, assim como um rapaz, filho de pastor, crescido e nascido dentro da igreja, todo o meu contato com a música foi sempre através da igreja, através dos meus pais, da minha família. Sempre foi muito envolvido com música, desde os meus avós até os meus tios, toda a família ali envolvida realmente com essa parte musical, com o louvor da igreja, aquela coisa toda. E sempre acompanhando meu pai, né? Meu pai que sempre foi ministro de louvor nas igrejas, antes de virar pastor, sempre esteve muito envolvido com essa parte de louvor, de formar grupos de louvor nas igrejas onde passou, e comigo não foi diferente. Eu também fui um pequeno discípulo dele nesse caminho da música. Ingressei aí tocando com ele, a partir dos 3 anos já acompanhava meu pai nos eventos que tinha nos lugares, enfim, tudo que precisava de música eu estava lá junto com ele. Então, a partir daí, depois que eu comecei, entrei nesse caminho, eu nunca mais saí. Até hoje eu tô nesse caminho da música. E começou como? No vocal, instrumento? Comecei com bateria, né? Bateria. Porque sempre foi o que faltou, sempre era o que faltava. Então, meu pai tocava um violão, minha mãe que apoiava ele, cantava junto e tal, aquela coisa toda. Minha irmã ainda não se decidia o que fazia, então tinha que ter um ritmo ali. Sim. Então meu pai me ensinou ali umas 2 batidinhas que ele sabia e a gente tocava. Mas foi um período onde a bateria começou a entrar nas igrejas também, né? Exato, Tinha um preconceito muito grande, na verdade, enquanto a isso. A nossa igreja, inclusive, a primeira igreja onde a gente realmente foi presbiteriana, né? Presbiteriana, exatamente. Tanto em São Paulo, mas mais no Paraná, que foi onde eu peguei mesmo a fase de começar, só tinha o órgão na igreja, assim como todas as igrejas passou por esse processo, e no máximo um violão que acompanhava o órgão. E meu pai aos poucos pediu ali uma autorização da igreja, comprou a bateria, mas não colocou de fato no louvor, só deixou ela em cima lá. E isso já causou aquele... Vamos profanar o tempo. Exato. Já causou aquele burburinho na galera, e meu Deus, o que vai acontecer? E aos pouquinhos a gente foi colocando, e quando veio, entrou de vez. Aí pegamos aquela fase ali o início dos anos 2000, ali um pouquinho do finalzinho dos anos 90, ali que foi a explosão de realmente grupos de louvores que tiveram uma expressão muito grande, assim, e aí foi só alegria. E é interessante isso, né? Porque a Bíblia não traz uma relação do que são instrumentos sacros e os que não são, né? Ou condenando um ou outro. Mas e foram os costumes, né? E foram os ciclos que foram sendo rompidos, preconceitos, e hoje a gente vê toda a diversidade de instrumentos nas igrejas, né? Acho que isso enriqueceu muito, na verdade, a música. Eu acho que tudo isso fez com que a musicalidade dentro da igreja sempre foi muito incentivada, mas sempre incentivada daquele jeitinho... Dentro do quadradinho. Exatamente. Do inário, da coisa da harpa cristã ali, então não podia... Mas a Bíblia mesmo fala de louvar com pratos, com sinos, com pandeiros, então uma coisa que não tem por que a gente se limitar, né, esse tipo de coisa. Mas no que diz respeito à música nas igrejas, se não tem uma relação de instrumentos sacros, isso nos permitiu inserir vários instrumentos na musicalidade das igrejas, como você acabou de dizer. Nós aprendemos que a música das igrejas, elas têm que ter um embasamento bíblico. E não é isso que a gente vê, principalmente, ou também, em muitos cantores de sucesso na música. Onde é que isso se perdeu, então? Será que essa flexibilização do instrumento também não contribuiu para que a gente deixasse de buscar um embasamento bíblico na música gospel? Eu acredito que o fato desses instrumentos terem entrado dentro da igreja não foi o fator principal para que isso acontecesse. Mas eu acredito que sim, a falta de maturidade realmente das pessoas que tocam em fazer isso. Porque as composições, se a gente pegar e analisar aquelas letras, aquelas músicas da harpa cristã, enfim,
todas aquelas músicas que são clássicos dentro da igreja, a gente vê uma riqueza de palavra, de Bíblia, de realmente adoração, louvores. E eu acredito que essa popularização de todos esses instrumentos, da música em si dentro da igreja, fez com que algumas mensagens e algumas pessoas que talvez não tenham um embasamento, algo, tenham colocado algumas composições que realmente não condizem com aquilo que Deus ensina, com aquilo que realmente a palavra de Deus não quer falar pra gente. E eu acredito que são as pessoas mesmo que acabaram, digamos assim, fazendo com que essa qualidade dessas letras e essas composições acabassem fazendo com que a música da igreja se perdesse um pouco nesse sentido de ter esses ídolos e essa glamorização demais das coisas assim dentro da igreja, que era algo que era para ser dado de presente para alguém e virou como eu sendo o centro, enfim, e um grande negócio. Holofote. Exato, e fora o dinheiro, né? Certo. Onde entra essa parte, alguma coisa acaba dando errado, sempre. Tá certo. E conta para nós o teu espaço, quando é que surgiu a ideia de ter um espaço musical? Exato. Eu comecei a dar aulas assim num projeto social que meu pai tinha na igreja. Então desde muito novo eu já dava aulas assim mesmo para pessoas mais velhas, aquela coisa toda. Uma criancinha ali ensinando o que sabia para outras pessoas. Então eu sempre tive muito envolvido nessa parte do ensino em si. Mesmo que fosse uma coisa assim totalmente sem intenção de fato, porque eu estava fazendo algo que, enfim, meu pai falou, preciso de alguém para dar aula, então vai lá e dá aula. Certo. Então, muitas vezes alguma coisa mesmo sem aquela inocência de não ter o preparo, de não ter, mas estava ali fazendo alguma coisa. Então isso sempre esteve presente na minha vida. E conforme o tempo foi passando, eu tive outros trabalhos que não foi a música, enfim, mas eu senti que aquilo era o que eu queria fazer. Então eu tinha que achar alguma forma de fazer com que a música pudesse ser o meu trabalho. Certo. E aí então, depois que eu saí do meu último trabalho mesmo, assim, que eu considero, durante todo esse tempo de caminhada fora da música como centro, eu sempre dei aulas mesmo junto com outros trabalhos, com outras funções que fazia. Só que depois que eu saí dessa última empresa, eu falei, não, acho que agora é a hora de ficar 100% mesmo na música e tudo mais, e foi aí que eu comecei a dar aula 100% do meu tempo, mas eu não tinha um espaço ainda. Eu dava aula na igreja, certo, usava os instrumentos da igreja, usava o espaço da igreja, a sala da igreja, aquela coisa toda. Mas como isso foi crescendo e tudo mais, eu falei com meu pai, mais uma vez, o grande incentivador, e ele falou, não, eu tenho o espaço que a gente tem é a garagem da nossa casa. É o que é um espaço relativamente grande. Sim, muito bom. A gente pode explorar isso ao máximo e tentar ver o que acontece. E desde o ano passado, no finalzinho ali do ano passado, a gente começou a tirar tudo que tinha aqui, porque essa garagem é praticamente um depósito de coisas velhas, digamos assim. E a gente limpou tudo, deu uma repaginada aqui, e a partir agora mesmo desse ano de 2019, assim, com muita firmeza mesmo, a gente entrou assim com força total mesmo nesse projeto. E Deus está abençoando. Deus está abençoando demais, a procura tem sido muito grande. Eu tenho agradecido demais a Deus, assim, porque era uma coisa que eu, apesar da gente sonhar e ter aquela ideia principal de que vai dar certo, mas tem que ver acontecer. Exatamente, né? A gente precisa ter aquele... E realmente eu só tenho a agradecer a Deus porque Deus tem sustentado, tem feito com que tudo corra da melhor maneira possível, superando as expectativas. Que bom. E a galera que quiser fazer aula com você, onde é que te encontra? Aqui o meu local fica aqui na Rua Guarulhos 1912, aqui em Gravataí. Pode me achar lá no Facebook, Jonathan Murbach, oficial, minha página, ou meu perfil, Jonathan Murbach, também com CK no final. Lá no Instagram, @Jonathan Murbach. Ou então no meu WhatsApp, pode me chamar lá, 51 994 30 1504. Só chamar lá que a gente dá um jeito. Jonathan, obrigado mais uma vez por nos receber. Que Deus continue abençoando tua vida, teu ministério e esse trabalho maravilhoso aqui. E você que quer aprender canto, que você quer aprender algum tipo de instrumento, procure esse cara aqui que ele é fera.
Muito obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso programa, que tem o patrocínio da Livraria Santos e da Nino Imóveis. E se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e que a paz do Senhor esteja com você.